Pronto. Boa noite, gente. Estamos aqui em mais uma terça-feira, na nossa reunião de uro-oncologia semanal. Hoje o tema de hoje é um tema que vem sendo discutido há décadas e até hoje a gente ainda não tem uma definição qual seria a melhor conduta para esse tipo de paciente, né? Nesse caso específico de hoje, desse artigo que a doutora Eugênia vai apresentar para a gente, ele é um comparativo nos pacientes submetidos à prostatectomia radical com aqueles submetidos à radioterapia associada à hormonioterapia, em pacientes com alto grau, né? Alto grau histopatológico, seja o ISUP 4 e 5, diferente de alguns outros trabalhos que a gente tem na literatura, quer dizer, em andamento na literatura, que estão avaliando mais o alto risco, né? Muda um pouquinho essa classificação. Esse trabalho acabou de ser publicado, né? Um trabalho muito recente, foi publicado nesse mês de maio. O Paulo ele teve a oportunidade de ter acesso a esse artigo, e hoje vamos conversar, conhecer esse trabalho aqui um pouquinho. Espero que todos tenham lido, e a doutora Eugênia vai apresentar aí para a gente hoje. Vamos lá, Eugênia, a palavra é sua. Oi, boa noite a todos. Eu sou Eugênia Llanos Perpignan, redor do Serviço de Urologia da UERJ. E, bom, o professor Fernando já adiantou um pouquinho do trabalho de hoje. Se trata de um artigo publicado agora, 30 de abril, tem 10 dias no Urologic Oncology, e eles comparam os pacientes com diagnóstico de câncer de próstata de alto grau. Veja bem, é alto grau, não é risco alto, alto grau, e dividem em dois grupos: os pacientes que são submetidos à prostatectomia radical, cirurgia no caso, e aqueles pacientes que fazem tratamento com radioterapia e terapia hormonal. O motivo de esse tipo de estudo, até porque é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, eles fizeram tipo uma simulação, é porque até a data de hoje, ainda as perguntas sobre qual é o impacto de cada tratamento na morte específica, número de mortes por qualquer causa, metástase e progressão da doença, com cada um desses tratamentos enfocados ao câncer de próstata, ainda não tem uma resposta certa. E até a data de hoje, só temos um estudo, ensaio clínico randomizado e controlado, que foi publicado no New England em 2016. Nesse estudo, que realmente tem uma população muito grande, o estudo começou com 82 mil pacientes, deles 2 mil foram diagnosticados com câncer de próstata e deles 1.600 continuaram o acompanhamento durante 10 anos, divididos em 3 grupos: vigilância ativa, outros submetidos à cirurgia e outros submetidos à radioterapia. E agora, veja bem a conclusão do estudo. Não teve diferença significativa com os 3 tratamentos nos 3 grupos. Então, isso ainda não respondeu nossas perguntas sobre o que seria melhor, radioterapia ou cirurgia para esses pacientes. E, bom, atualmente em andamento tem um estudo, uma pesquisa que está sendo realizada nos países escandinavos. Ela foi iniciada em 2014, se trata de um ensaio clínico aleatório, randomizado. Foi iniciado em 2014 e eles vão continuar com a coleta de dados e pacientes até o 2022. Quer dizer o quê? Que como o acompanhamento vai ser durante 10 anos, só até o 2032 a gente vai ter noção de qual vai ser o resultado. Realmente é uma investigação que deixa bastante expectativa, deixa até a gente empolgado, porque tem uma amostra bem representativa, mas faltaria mais de 10 anos para a gente ter essas respostas. Então, em vista desses desafios, eles optaram por realizar um estudo tipo simulação, eles chamam de Emulation of a Target Clinical Trial,
onde é realizada uma simulação de um ensaio clínico através de um programa. Eles usam Big Data, que é uma base de dados enorme, com a capacidade de formar 2 grupos com variáveis parecidas que sejam comparáveis. No caso, eles usam pacientes de 55 a 69 anos, N0, M0, um PCA menor de 20 e um score de Gleason de 8 a 10. E, além, eles incluem um índice de comorbidade de 0 a 1. O acompanhamento realmente foi um estudo observacional, ele não foi aleatório, foi randomizado, tentou uma simulação de randomização, né? E o objetivo do estudo é calcular a sobrevida global desses pacientes, dividindo em 2 grupos, aqueles que foram submetidos à prostatectomia radical e o outro grupo à radioterapia. Os resultados. Em total, temos 26.806 pacientes daquela base de dados e temos 2 grupos. O primeiro grupo foi submetido à prostatectomia radical e está formado por 23.990 pacientes. E o segundo grupo foi submetido à radioterapia com bloqueio hormonal, conformado por 2.816 pacientes. Idade promédio de 63 anos e o PCA sempre inferior a 10. Entre a população, a gente observou que tinha várias diferenças. Por exemplo, o estadio clínico T1 correspondia a 60% dos pacientes. Então, assim, a maior parte dos pacientes é estadio 1, T1. E o Gleason 8, o menor da pontuação que estava sendo avaliada, correspondia aos 62% dos pacientes. Então, isso já gera um desafio de comparação. O que eles fizeram? Eles fizeram vários tipos de ajustes. Eles primeiro compararam os grupos daquele jeito, ainda sabendo que os pacientes que foram submetidos à prostatectomia radical, esse grupo, eles eram mais jovens, tinham um PCA inferior, tinham um Gleason menor e tinham um estadio clínico inferior em comparação aos pacientes submetidos à radioterapia. E aí eles fizeram a comparação inicial e viram que tinha uma divergência importante no resultado. Aí eles falaram, não, esses grupos aqui, esse resultado aqui deve ser ajustado novamente. Aí eles usaram o que eles chamaram no artigo de ponderação de probabilidade inversa. Isso quer dizer o quê? Eles tentaram que os mesmos pacientes que eram submetidos à radioterapia preenchessem os critérios para ser submetidos à cirurgia e, com isso, tentar igualar os grupos. Fazendo esse ajuste, eles encontraram que a sobrevida global foi maior aos 5 anos, sendo de 93% no grupo da prostatectomia radical e 83% no grupo da radioterapia. E como o acompanhamento foi durante 10 anos, aos 10 anos eles encontraram o mesmo resultado, só que ainda uma diferença maior, sendo a sobrevida global maior em prostatectomia radical, com 76%, comparado aos 60% dos pacientes submetidos à radioterapia. Então, realmente, até aqui, a prostatectomia radical apresenta um grande benefício para os pacientes que fazem o tratamento para câncer de próstata com um diagnóstico de câncer de próstata de alto grau. Mas ainda eles não foram conformes. Eles falaram, não, a gente quer eliminar todo o viés. E para diminuir o viés, o que eles fizeram? Eles diminuíram a população da comparação e pegaram os pacientes que estavam na base de dados desde 2010 a 2015. Isso baseado em que, antes de 2010, a especificação do Gleason gerava confusão, porque, às vezes,
enquanto a quantidade é uma questão de patologia ao momento de dar o laudo, enquanto a quantidade de núcleos positivos para câncer, o que fazia divergência de alto e baixo grau. Então, eles encontraram que, a partir de 2010, era muito mais específico. E aí, eles diminuíram a população e compararam novamente. Na primeira comparação, antes do ajuste da ponderação de probabilidade inversa, eles encontraram que a prostatectomia radical continuava sendo superior, com uma diferença de 93% e 85% para os grupos submetidos à cirurgia e os grupos submetidos à radioterapia aos 5 anos de acompanhamento. Logo que eles fizeram um novo ajuste, tudo isso aqui é estatístico, eles encontraram que, ainda fazendo o ajuste, acompanhando durante 5 e 7 anos, a prostatectomia radical era superior, enquanto a sobrevida global, comparado à radioterapia. Sendo assim, um 86% sobrevida global aos 7 anos de acompanhamento, em comparação com 81% do grupo da radioterapia. Realmente, eu até, inclusive, perguntei para a equipe do hospital, a Daniela, que tem bastante experiência em esse tipo de investigação, ela falou que nunca tinha visto esse tipo de estudo, de emulation. Eles dão de referência o artigo e eles falam o seguinte, essa forma de organizar os dados e esse programa é uma, digamos, é uma saída que a gente tem enquanto desafio de realizar ensaios clínicos, por conta do tempo, da dificuldade, dos custos que traz. E o resultado nesse estudo foram satisfatórios, demonstrando que a sobrevida global ela é aumentada nos pacientes que são submetidos à radioterapia, à prostatectomia radical. E que tudo isso foi confirmado realizando os ajustes estatísticos necessários para evitar vias de confusão e de seleção. Ainda, eles consideram que deve de continuar a investigação, porque não respondeu todas as perguntas do início, e que o ideal, nesses casos, é fazer um ensaio clínico, mas que esse tipo de estudo representa uma saída a questão do ensaio clínico ser um estudo muito longo. Agora, eles falavam dos benefícios desse tipo de estudo. Eles falaram que, através desse estudo, além de diminuir tempo, custos, eles conseguem minimizar o viés de confusão, viés de seleção, garante o reconhecimento das limitações relacionadas ao conjunto de dados observacionais, e eles conseguem excluir variáveis como índices de comorbidade, estadio, idade e PCA alto, que podem dar um resultado diferente, que era o que até o momento a gente tem. E isso é confirmado por esse artigo aqui, publicado, tem vários desse tipo. Mas, por exemplo, em 2018, foi publicado esse artigo onde se comparava a radioterapia com prostatectomia radical. Só que o grupo de comparação incluía PCA acima de 20, doenças com estadio em T4 e idade superior a 74 anos. Provavelmente, esse grupo de pacientes aqui, que foi incluído nesse estudo, não ia ser candidato a uma cirurgia. Qual foi o resultado do estudo? Eles mostraram que não tinha diferença na sobrevida global e na mortalidade aqueles pacientes submetidos tanto à prostatectomia quanto à radioterapia. E aí deixa uma área cinza, aqueles pacientes que não têm esse estadio avançado, tipo doença T3, PCA menor de 20, idade menor, e foi o que o artigo tentou encontrar. Se esses pacientes fora dessas características de alto risco, porém de alto grau, seriam beneficiados de cirurgia. E, além disso, já temos 2 meta-análises
Na realidade, no artigo, eles citam vários, mas existem já vários meta-análises onde são comparados estudos publicados de radioterapia versus prostatectomia e o resultado na sobrevida global. Esse aqui publicado em 2015 e esse aqui publicado em 2014. Por exemplo, nesse, eles fizeram um estudo eles pegaram 19 estudos, um total de mais de 100.000 pacientes, e compararam as características. Eles realmente encontraram que aqueles pacientes submetidos à radioterapia tinham um aumento da mortalidade global e câncer específica, que vai muito a favor do resultado do artigo de hoje. Agora, eles falam as limitações. Limitações desse tipo de estudo. Não é um estudo aleatório, utiliza uma base de dados, então, realmente tem limitação enquanto a dados como doença metastática, mortalidade específica por câncer, não foi avaliado a radioterapia com braquiterapia. E, além disso, não foi especificado aqueles pacientes que precisaram de radioterapia adjuvante ou de resgate. E também não foi feita a referência do estadio pré-operatório enquanto imagens, como ressonância, tomografia. Então, que seria uma limitação de fazer esse tipo de estudo emulation. Eles, no final, falam, como o único estudo que está em andamento é fase 3, está sendo lá realizado nos países escandinavos, só vai ter resultados até 10 anos, o resultado desse artigo realmente é prometedor, falando que esses pacientes, especificamente, se beneficiam de prostatectomia radical, porque aumenta a sobrevida global. E ainda ficam os interrogantes enquanto a sobrevida câncer específica e a sobrevida livre de metástase e livre de recorrência bioquímica. E, bom, essa foi a conclusão. Antes de ir a perguntas e a comentários do artigo, mais uma vez, eu trouxe uma área aqui de Colômbia que queria apresentar para vocês. Esse aqui é nosso Caribe colombiano. Temos 2 ilhas maravilhosas, que são San Andrés e Providência. A forma da gente ir até lá é de avião, sair desde Cartagena e Bogotá. Não tem como ir de barco, porque realmente está longe. E a água lá é quentinha, não tem onda, é maravilhosa para vocês se animarem a ir lá. É um paraíso realmente. Muito obrigada. Muito bom, Eugênia. Boa noite a todos. O Caribe colombiano eu nunca fui no Caribe ali do México, ali, mas essa água aí é a água caribenha, né? Isso aí. A costa brasileira não tem essa água e é água quente, como você falou, é uma maravilha. Acho que todo mundo tem que conhecer. Bom, boa noite a todos. Eugênia, parabéns pela sua apresentação. Eu queria até destacar aqui que cada vez mais as apresentações vêm ganhando qualidade de apresentação. Parabéns a todos aí que vêm apresentando. Essas nossas reuniões são semanais e a gente vem intercalando, né, sempre uma aula de um professor já mais antigo e a aula que vocês dão nos artigos. E é muito boa também esse momento aí de artigo, que é uma coisa que fica mais introspectiva entre nós, e a gente se sente até mais à vontade de fazer mais comentários, e vocês também. Esse artigo, eu e o Fernando escolhemos, tem 2 aspectos muito interessantes assim que eu gostaria de destacar. Bom, o primeiro é em relação... Uma coisa assim, estava até comentando com o Fernando antes um pouco, uma questão um pouco até mais filosófica, até do desenvolvimento científico que a gente vem observando aí nesses últimos tempos, né? Eu,
quando eu fiz faculdade, né, Fernando também, a gente não tinha acesso tão fácil, por exemplo, a uma revista científica, né? Na minha época, as revistas, elas para assinar eram caríssimas, elas chegavam pelos correios, né? Vinha dos Estados Unidos, da Europa. Eu não tinha acesso fácil. O professor Damião tem lá na biblioteca dele lá um monte de exemplar de revista científica, e a gente, para ter acesso às publicações científicas, isso é da minha geração, tá? Que eu posso dizer quase que é a nossa geração. A gente tinha que ir na Biblioteca Nacional, pegar a referência, anotar todos os detalhes do artigo científico para poder ir na Biblioteca Nacional, que fica ali na Presidente Vargas, para poder ter acesso a uma publicação científica. Isso mudou, depois vieram as revistas, veio a globalização, o mundo desenvolvido, a internet, e ainda assim ganhou espaço, né? Mas, hoje em dia, esse desenvolvimento científico ele é extremamente acelerado, né? Então, por exemplo, esse artigo científico que a gente trouxe para a reunião hoje, ele é um artigo que eu tive acesso no Twitter, né? Vocês podem não ter ainda a noção exata, mas, por exemplo, o Twitter é uma rede social no qual todos esses grandes pesquisadores, grandes autores, grandes chefes de revistas científicas das mais importantes possíveis, eles estão presentes. Isso é algo que está muito comum nos Estados Unidos, Europa, no mundo, no hemisfério norte, de uma forma geral. E, hoje em dia, você tem uma publicação científica, a informação ela se dissemina de uma forma quase que instantânea. Então, não dá nem tempo de chegar na revista escrita, ela já vai no Twitter, e no Twitter você já tem os comentários de rede social dos próprios pares, das próprias pessoas. E, muitas das vezes, você tem acesso aos autores principais, às vezes você tem um desejo de falar com alguém do Memorial, alguém do MD Anderson, alguém, enfim, de um centro europeu, e você tem um acesso direto no Twitter. Então, algo que eu recomendo a vocês é fazerem uma conta no Twitter para o desenvolvimento científico. Isso hoje, inclusive, ele é medido nos congressos que você vai, internacional. Agora a gente, infelizmente, está limitado, né, pela questão do Covid, mas nos congressos internacionais você tem os Twitters influencers e tem as pessoas que comentam, as pessoas que publicam, e os artigos, ele hoje em dia, um editorial de artigo científico, ele já praticamente já vai automático no Twitter. O editorial já é um pouco do passado, né, quando sai na revista científica. Claro que a gente não vai abrir mão da velha escola, né? Enfim, um editorial bem feito é fundamental, e um comentário bem feito, até porque comentários de rede social são muito efêmeros e fugazes, né? Mas a gente já tem uma noção da repercussão que certas publicações podem ter. Esse artigo foi publicado 30 de abril, se eu não me engano. Eu e a Eugênia, a gente tentou pegar esse artigo num dia, ele ainda não estava indexado no PubMed, no dia seguinte a gente conseguiu pegar, e ele fala sobre um tema muito relevante para nós urologistas, que é o tratamento do câncer de próstata no paciente de alto risco, que nesse caso era um paciente de alto grau, né? Foi uma análise feita sobre um paciente de alto grau, que é diferente de alto risco. Alto risco engloba Gleason 8, 9, 10, PSA acima de 20. Nesse caso, era pacientes acima do Gleason 8, mas o PSA abaixo de 20, né? E esse artigo ele não é um ensaio clínico randomizado controlado, né? Esse é o primeiro ponto. A gente pode até criticar o artigo no sentido de que, poxa, mas não é um ensaio clínico randomizado, controlado. Mas, hoje em dia, muitas das coisas, as perguntas que a gente se faz, a gente não tem como esperar 10, 15 anos de respostas, até porque quando essas respostas chegarem daqui a 10, 15 anos, a pergunta já não faz o menor sentido, muitas das vezes, né? Então, esse é um dilema do próprio desenvolvimento científico como um todo, né? E os estatísticos, né, eles acabam criando situações, criando mecanismos
estatísticos que eu não seria capaz aqui de desenvolver e discorrer sobre a estatística desse artigo, porque certamente é complexo, mas ele tenta tirar inúmeras variáveis, né? Variáveis relacionadas ao tipo, ao estágio tumoral, à idade do paciente, ao N, né? Porque foi muito mais pacientes operados do que pacientes submetidos à radioterapia. Então, os estatísticos eles tentam trazer informações para a gente poder ter respostas para o nosso dia a dia. Então, esse meu primeiro ponto que eu estava falando em relação ao artigo científico é isso, né? Ele não é um estudo controlado, randomizado, mas provavelmente a gente não terá esse estudo, né? A gente tem um endpoint como sobrevida global extremamente complexo, ainda mais quando a gente fala sobre câncer de próstata, né? Câncer de próstata, sobrevida global demanda muito tempo. A gente não tem condições de fazer esse tipo de trabalho. Muitas das vezes, quando a gente fala sobre doença localizada da próstata, o nosso endpoint é a recorrência bioquímica, né? É um endpoint, existem vários endpoints, né? Qualidade de vida, necessidade de tratamentos futuros, né? Enfim, são vários endpoints que é complexo a gente ter esse tipo de estudo. Então, cada vez mais, sob minha ótica, a gente vai ter estudos assim, com malabarismos estatísticos tentando trazer respostas. E, para mim, as respostas, muitas das vezes, estão na prática clínica nossa, né? Como o próprio artigo mostrou, a maior parte dos pacientes operados eram pacientes mais jovens, né? Eram pacientes mais jovens, eram pacientes com estadio tumoral um pouco melhor, com menos comorbidades. E os pacientes que foi feito radioterapia com bloqueio são pacientes com estadio tumoral talvez um pouco maior e principalmente pacientes mais idosos, né? Enfim, nós como urologistas, né? Tem estudos retrospectivos, tem outras meta-análises, como você bem demonstrou, que mostram um benefício em relação à sobrevida global da cirurgia. Mas é o que eu sempre falo, o resultado ele vai depender de inúmeras variáveis, inclusive de quem está fazendo o tratamento, né? A cirurgia de alto risco, no paciente, eu vou falar alto risco porque esse é o nosso paciente. O alto grau, ele é alto risco, mas o alto risco engloba outros pacientes. Então, o alto risco é uma cirurgia completamente diferente de uma cirurgia de baixo risco. A cirurgia de baixo risco é aquela que a gente faz na salinha, tira a próstata, a gente normalmente não faz linfadenectomia, é uma cirurgia que nós lá fazemos cirurgia aberta em 1 hora, 1h30, 2 horas, com ótimos resultados, baixíssimo risco de complicações, e essa é a cirurgia que a gente faz muito bem e tem ótimos resultados. A cirurgia de alto risco é uma cirurgia que é completamente diferente, ao meu ver. É uma cirurgia que requer cuidados maiores, é um risco que tem maior... Tem uma cirurgia que tem um risco maior de você ter algum tipo de complicação, do tipo incontinência urinária, do tipo disfunção erétil muito mais frequente, é uma complicação maior do tipo perfuração de reto, ela é mais frequente, então você precisa ter uma avaliação pré-operatória maior. E se você operar e tiver esse tipo de complicação, provavelmente a radioterapia terá sido melhor. Talvez não no sobrevida global, mas na qualidade de vida do paciente, né? Então, é uma discussão ampla. Eu acho que a gente não tem como bater o martelo. Para mim, tá? Pacientes jovens, 2 aspectos para mim são determinantes para eu decidir operar um paciente de alto risco, tá? Número 1, paciente jovem, e jovem não, vamos mudar essa palavra, idade funcional jovem, tá? Então, paciente com idade funcional jovem, ainda que ele tenha fora dessa idade de 55, 69 anos, passando aí por 70, 72, mas ser um paciente com uma boa performance status, ele é um candidato, tá? O segundo ponto seria a avaliação clínica através do exame de toque retal, tá? Eu já estava conversando com, se não me engano, o Crelier, né? O exame de toque retal, na avaliação do paciente de alto risco, é fundamental. Por quê? Porque quando a gente tem um paciente com invasão extracapsular, invasão de vesícula seminal, ou mesmo
com possível invasão de bexiga, todas essas situações são ressecáveis. Agora, quando ele acomete o reto de forma a aderir, né, e ele se fixa ao reto, você perde a capacidade de ressecar essa doença de forma segura, né? Então, para mim, ele perde a ressecabilidade no momento em que ele tem um toque desfavorável, né? Então, de uma forma geral, para mim, um paciente jovem, né, com boa idade de performance status e toque retal favorável é um candidato à cirurgia, né? Na UERJ, nós operamos muitos pacientes, inclusive de alto risco, claro, mas não operamos todos porque o volume é absurdo e a gente acaba direcionando para rádio com bloqueio. Mas na vida nossa, privada, de consultório, a maior parte desses pacientes acabam sendo operados porque não é esse fluxo de pacientes enorme que a gente tem no Pedro Ernesto. Mas é isso, parabéns, Eugênia. Depois eu queria vou passar a palavra para o Fernando, né, para ele comentar, e depois o Tarcísio está na plateia. O Tarcísio ele entrou no lugar do Igor Martins, é o nosso novo radio-oncologista lá do UP. Eu convidei ele para participar hoje da sessão. Queria que ele fizesse os comentários dele. Ele na semana que vem vai fazer a aula dele. E, enfim, daqui a pouco ele fala. Passar a palavra para o Fernando, por favor. Boa noite, pessoal. Eugênia, parabéns pela apresentação, mais uma vez. Você fez muito bem, não focou só no artigo, inclusive levantou a literatura do próprio artigo. Isso é algo muito importante, ver as referências, e em cima dessas referências você fez alguns comentários muito pertinentes. Paulo resumiu praticamente tudo aí, né, no que ele falou, mas eu queria deixar minha opinião para algumas questões. De fato, hoje em dia, principalmente em uro-oncologia, é difícil a gente ficar aguardando o resultado dos RCTs durante aí 10, 15 anos, quando a gente busca sempre os resultados, as respostas. A gente faz umas perguntas que, de repente, daqui a 15 anos, nem a pergunta será a mesma, né? Muito bem, quem dirá a resposta. Então, são alguns métodos traçados para tentar nos dar essa resposta mais rápida. Eu, particularmente, achei esse artigo um pouco confuso. Eu realmente nunca vi um método de avaliação como esse, né? A gente já conhece surrogates, que vem sendo usado há algum tempo, né? Que a gente usa até a mortalidade, a gente simula alguns dados para chegar na mortalidade global e câncer específica, mas da forma que esse trabalho foi apresentado, eu de fato não conhecia, né? Achei um pouco confuso a questão dos grupos, né? Os grupos não eram tão semelhantes, onde os pacientes operados eles acabavam sendo pacientes mais jovens, de fato, mais jovens nessa situação, e uma doença com um grau mais baixo, né? E os resultados acabaram sendo benéficos à questão da cirurgia. Mas, por outro lado, vamos tentar jogar isso na nossa prática, né? Na nossa prática clínica, já isso há bastante tempo, né? Isso é um assunto até que os residentes perguntam muito. Isso já não é de agora. Quando chega um paciente no ambulatório com resultado na biópsia um Gleason 9, né? Vou encaminhar esse paciente para radioterapia com bloqueio. Não. Isso é uma coisa que a gente bate o martelo. É uma coisa que o Paulo falou que é fundamental, o exame clínico, o toque do paciente. Isso é fundamental para a gente definir ali a conduta desse paciente. Quer dizer o quê? O paciente com o grau elevado, isso não exclui a cirurgia em hipótese alguma. Se você for ver esse trabalho, 60% era um T1C, né? E o paciente T1C, a gente vai sempre encorajar esse paciente a ser submetido a tratamento cirúrgico, independente do grau histológico desse paciente, né? Então, isso é uma coisa que a gente encoraja e, assim, eu acredito plenamente que esses pacientes, independente do ISUP, com uma doença localizada, com possibilidade de cirurgia, esse paciente irá se beneficiar mais da cirurgia do que de uma radioterapia com bloqueio, salvo em algumas exceções. Eugênia citou
alguns trabalhos, eu queria falar um pouquinho sobre 2 deles. Um foi o Protect, né, que foi um trabalho publicado na New England, foi um trabalho que teve uma repercussão muito grande. Esse trabalho foi de 2016, né? Ele comparava o grupo submetido à cirurgia com o grupo submetido à radioterapia, e o outro grupo não era bem uma vigilância ativa, né? Era uma monitorização ativa que eram feitas com esses pacientes. Assim, o fato desse trabalho ter sido citado nesse artigo que estamos discutindo agora não tem uma conexão tão grande, porventura, porque os dados do Protect, eles eram pacientes de baixo risco e risco intermediário, né? Todos eles eram pacientes com Gleason 6 ou 7, né? SUP 1 e 2, com PSA abaixo de 20, que seriam alguns, porque foi um RST, e para os pacientes poderem até ser alocados no grupo de monitorização, assim que eles chamaram, né, que seria vigilância ativa, eles não poderiam ser um paciente com uma doença de alto risco, alto grau, né? Por si só, o alto grau já colocaria esse paciente no alto risco. Mas, sim, de fato, foi um trabalho com um follow-up de 10 anos e que não mostrou uma diferença estatística entre os grupos, né? O outro trabalho que eu quero citar, foi também citado pela Eugênia, esse trabalho é um trabalho que, sem dúvida, a gente espera ansiosamente pelos resultados, né? Que é o SPCG15, que é o grupo da Escandinávia, eles são extremamente organizados, né? Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, né? Engloba os 4 países. E que nesse grupo a comparação são os pacientes de alto risco, não alto grau, né? Onde eles elevam o nível de risco desse paciente não só apenas em relação ao grau da biópsia. Eles, nesse grupo, eles aceitam pacientes. São basicamente o T3 e o T4 apenas, na verdade, não é como esse trabalho que nós estamos discutindo agora, que vai do T1 ao T3, não. Nesse trabalho, no SPCG15, eles avaliam T3 e T4, pacientes com PSA até 100, né? Sem aumento do linfonodal nos exames de imagem tradicionais, né? Eles consideram o tamanho do linfonodo 1,5, independente do toque, né? Isso é citado no trabalho. Os pacientes, mesmo com um toque desfavorável, eles entraram na randomização para o grupo, ou de cirurgia ou de radioterapia, e os pacientes submetidos à cirurgia, eles todos foram, né, estão sendo ainda, o trabalho está em andamento, submetidos à cirurgia associada a uma linfadenectomia estendida, e mesmo caso esse paciente tenha algum tipo de recidiva bioquímica e seja necessário uma radioterapia ou até mesmo um bloqueio hormonal, esses pacientes não serão excluídos, eles vão continuar sendo mantidos no trabalho. Então, é um trabalho que, sim, de fato, esse trabalho vai mostrar para a gente a comparação entre os 2 grupos, né? Porque quando a gente opera um doente de alto risco, o fato de... A gente sabe que esse paciente vai ter um risco maior de ter uma recidiva bioquímica precoce, e, em contrapartida, a gente comparando esse paciente com o paciente do grupo da radioterapia, se for nos 2 anos iniciais, esse paciente ainda vai estar bloqueado da radioterapia, então não deu nem tempo desse paciente sofrer nenhum tipo de recidiva. Então, fica um mundo real mais criterioso nesse trabalho. Então, a gente aguarda, sem dúvida, a expectativa é grande, só que é melhor a gente não ficar com a expectativa tão grande, porque o resultado vai demorar um pouco para sair. Nesse caso, eu acredito, até por conta das comorbidades, né? Porque, como o Paulo já citou, a cirurgia, a gente tem um maior risco de potência, de incontinência, de lesões de reto, né? A aderência ali é muito grande, próprios acidentes perioperatórios. Então, nesse grupo, talvez a radioterapia tenha um benefício para o doente, mas isso aí a gente só vai saber quando o trabalho terminar. Esse trabalho de hoje, apesar de eu
na minha opinião, ter achado o trabalho um pouco confuso, eu acredito que os resultados sejam esses. Eu acredito que sim, esses pacientes, por si só, com o grau elevado, ainda mais nessa situação, o paciente T1, T2, eu acredito, de fato, que esses pacientes se beneficiam da cirurgia, sim, comparado com a radioterapia com bloqueio. Tá? Como o Paulo já falou, queria agradecer a participação do Tarcísio e passar a palavra para ele, o nosso novo colega aí de UERJ, caso ele tenha alguma coisa para comentar, aí seria ótimo. Perfeito, pessoal. Boa noite a todos. Roberto, Paulo, Fernando, obrigado pelo convite e espaço aqui. Eu também tive acesso a esse trabalho, inclusive está em press, né? Há pouco tempo, um trabalho muito interessante em relação a essa nova metodologia, se a gente for contar assim, né? Novo emulation aí, então acaba sendo uma simulação estatística bem interessante e que nos deixa bem esperançosos, né, em relação ao que a gente pode ter até para outros trabalhos em si. Como a Eugênia comentou, e parabéns pela apresentação, Eugênia, foi uma excelente apresentação, um questionamento de longa data, né, radioterapia, com hormônio, cirurgia, e acho que vocês comentaram muita coisa que eu ia pontuar, mas o que eu acabo avaliando desse estudo especificamente? Quando ele até comenta do PROTECT, se a gente for observar, Fernando, tu comentaste do PROTECT um pouquinho, no PROTECT a gente não teve diferença na questão de sobrevida. Fazer o tratamento, obviamente, com a cirurgia ou a radioterapia, a gente teve uma melhora em sobrevida livre de doença, ok, ou bioquímica, mas se a gente for observar, aqueles pacientes do PROTECT, eles tinham 70% Gleason 6, e realmente agora para esse estudo, né, Gleason 8 no mínimo, já acaba mudando bem o perfil do paciente. O que eu estava notando do estudo, até vocês já comentaram um pouquinho, esse paciente típico desse estudo apresentado, ele é realmente cirúrgico, ele é um paciente para cirurgia. Como até vocês já falaram, um tumor restrito à próstata, clinicamente, se a gente for observar, menos de 10% tinham extravasamentos, eram considerados T3, mas houve um upstaging aí no chadeamento patológico, se a gente for notar, o T3A, T3B, já somou-se em torno de 40% do estadiamento patológico. Então, houve um upstage, embora o linfonodo, a avaliação linfonodal clínica, ela foi realmente muito fiel, porque grande parte clinicamente era N0 e patologicamente permaneceu N0, mostrando que realmente esse paciente ele só tinha como um fator de pior prognóstico o que é considerado como alto grau nele, o Gleason 8 a 10. E se a gente for observar, esse paciente ele tem uma chance considerável de precisar de um resgate. E é o ponto que eu até concordo plenamente com vocês. Esse paciente, se por um acaso ele precisar de um resgate, é muito mais fácil eu fazer a radioterapia de resgate do que ele feito a radioterapia, ser encaminhado para vocês para uma ressecção. Ou então, até pior, esse paciente ficar só com a hormonioterapia ad eternum. Então, em resumo, eu acho que esse paciente do trabalho, ele realmente é cirúrgico. A radioterapia, embora 10 vezes menos pacientes fizeram a rádio com a hormônio, mas era candidato realmente à cirurgia. Um último ponto que eu queria colocar desse estudo, que eu achei interessante, apesar de toda a avaliação, tem até alguns colegas que ficaram interessados nessa nova avaliação aí da estatística. Se a gente for pensar, até a Eugênia mostrou que fazendo vários balanceamentos aí dos pacientes, a gente cada vez mais ia chegando próximo até de uma sobrevida global. Acho que próximo de cirurgia e radioterapia.
Então, fica aquele questionamento, será que cada vez mais que a gente igualar esses pacientes, chegando mais próximo de um trial randomizado, que seria o ideal, será que a gente já não tem esse equilíbrio, essa não inferioridade, que é o que a gente acabou observando nesse estudo em si? Mas acho que o que fica de lição desse estudo, eu como radioterapeuta, é para a prática clínica, o que vocês já comentaram. Se um paciente desse vem para uma avaliação da radioterapia com hormonioterapia, primeiro, que fazer uma hormonioterapia num paciente jovem ou com uma performance muito boa, sexualmente ativo, é muito melhor a gente encaminhar para a cirurgia com a justificativa de, caso necessário, estamos à disposição para um resgate. E o contrário acaba sendo mais complicado, fazer a cirurgia pós-radioterapia. Ô, Tarcísio, poxa, seja muito bem-vindo aqui ao grupo nosso. Eu e Fernando, a gente coordena aqui essa reunião. A gente está aqui toda terça-feira religiosamente, mas você está sempre convidado, né? Depois pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente divulga mais facilmente as reuniões. E seja bem-vindo, viu? Foi um prazer falar com você. Semana que vem, para quem não sabe, o Tarcísio vai apresentar a reunião para a gente, a aula sobre radioterapia no câncer de próstata como tratamento primário. E você falou um ponto que eu acho fundamental, né? Eugênia, você pode interromper sua apresentação, que eu queria mostrar um negocinho aqui? Deixa eu ver se eu compartilho minha tela aqui. Não sei se eu vou conseguir. Eu fiz um update aqui no meu Zoom. Paulo, Fala, Fernando. enquanto tu vai achando aí, deixa eu só fazer uma pergunta para o Tarcísio. Por favor, fala aí. Tarcísio, nesse doente específico do trabalho, né, que são pacientes com ISUP elevado, sem ser de tão alto risco, né, não com PSA tão elevado, não com linfonodos acometidos. Se você faz a radioterapia nesse doente, você faria uma radioterapia restrita à próstata ou você estenderia essa radioterapia para a região pélvica? Excelente pergunta. Esse é um questionamento que dá confusão no Congresso de Radioterapia. Mas o que geralmente e eu costumo fazer muito isso, os campos de tratamento de radioterapia, eles acabam sendo restritos à próstata, base de vesícula seminal, ou próstata, base de vesícula e vesícula inteira. Eu dizendo de doença localizada ali, eu posso também tratar a pelve junto. Mas quando eu tenho um tumor, um Gleason, 8, apesar do paciente na imagem, no toque, mostrar uma doença localizada à próstata, eu costumo também tratar a vesícula seminal. E esse trabalho, ele até corrobora isso, né? Se a gente for notar ali o upstaging patológico foi bem demonstrado aí. Então, eu já costumo tratar toda a região de próstata e vesícula seminal por conta do Gleason 8. Vê se vocês estão vendo aí agora. Sim. Estão vendo? Então, o que eu queria fazer um comentário, o litígio, ele quer fazer uma pergunta, eu vou passar já a palavra para ele. Assim, do ponto de vista prático, durante a pandemia, eu tenho um paciente que me fez uma segunda opinião, ele foi atendido lá na Inglaterra, e ele é médico, e ele tem uma amiga médica brasileira que me conhece, né? E ele, no caso dele, ele não era alto risco, ele era um risco intermediário, mas ele tinha uma dúvida, porque foi passado para ele 2 possibilidades de tratamento, que era cirurgia versus rádio com bloqueio. Mais ou menos a mesma coisa, né? Só que era um risco intermediário. Então, só para mostrar para os residentes, principalmente, do ponto de vista bem prático, que quando ele veio para uma segunda opinião, consulta à distância, ele não ia operar aqui, lá o sistema da Inglaterra, ele é um grande SUS, assim, né?
e é um pouco impessoal, ele se queixou um pouco disso, né? O sistema funciona plenamente, óbvio, né? Mas é um pouco impessoal e ele não tinha um médico particular dele, ele queria ouvir uma opinião de um médico que pudesse dar uma opinião embasada, assim, para ele ratificar a decisão que ele iria tomar. Então, só para mostrar para vocês que isso aqui é um laudo médico do hospital que ele estava, em Londres, que dava o diagnóstico dele, era um paciente com PSA de 4, ele tinha um Gleason 7, se eu não me engano, 3+4, enfim. E aqui, no laudo, foi todo descrito as duas possibilidades de tratamento que ele tinha. Era tanto a possibilidade de cirurgia, e aqui ele descreve, olha, cirurgia radical de próstata, e ele descreve todas as complicações relacionadas à cirurgia. Isso é para mostrar que, às vezes, a gente, na correria do nosso SUS, do dia a dia, a gente fala muito rápido, mas quando a gente precisa se dedicar a um paciente com mais cuidado, é muito importante que você ofereça as duas possibilidades. Eu acho que a gente tem que mostrar a nossa opinião pessoal, né, sempre. Né, como médico, eu acho que a gente tem que orientar o paciente, mas a gente precisa mostrar os caminhos. Né? E aqui ele demonstra, nesse laudo médico que ele me mostrou, né, os caminhos que ele teria, e aqui diz, a alternativa à cirurgia de próstata seria a radioterapia com hormônios, o tratamento com hormônio vai bloquear a testosterona, enfim, os efeitos colaterais relacionados ao bloqueio hormonal, e a radioterapia. Estou mostrando isso assim para mostrar bastante do ponto de vista prático a importância da gente não só bater o martelo e dizer que a cirurgia é o melhor, nós achamos, na maior parte das vezes, como já foi falado anteriormente, mas é muito importante a gente mostrar outros caminhos que o paciente precisa ter esse conhecimento. E o que o Tarcísio falou, para mim, é o ponto talvez definidor depois daqueles dois fatores que eu falei anteriormente, né? Idade funcional do paciente, toque retal, e o terceiro fator que me leva a decidir pela cirurgia é exatamente isso, relacionado à possibilidade de você fazer o resgate cirúrgico com a radioterapia, né? Esse paciente de alto risco, né, o alto grau, o alto risco, ele é um paciente que certamente, muito provavelmente, ele vai precisar de um tratamento dentro de uma multidisciplinaridade, né? Uma multimodalidade de tratamento. E, para mim, a cirurgia deveria ser, na maior parte das vezes, o primeiro tratamento. E ele já entra na cirurgia comigo sabendo, paciente de alto risco, que ele tem uma probabilidade maior de 50% de, no decurso da doença dele, necessitar de radioterapia e, consequentemente, bloqueio de resgate, principalmente, né? Rádio com bloqueio de resgate. Então, esse, para mim, é determinante, porque a gente sabe que, quando começa com a radioterapia, a cirurgia de resgate ela é uma cirurgia muito mais complexa, assim como outros tratamentos, como, por exemplo, o HIFU, que a gente tem lá na UERJ. Então, esse foi um ponto muito importante que o Tarcísio falou. Eu vou passar para o Litígio, que o Litígio tem um comentário, uma pergunta para fazer. Estamos chegando no horário. E aí, pessoal, boa noite. Uma dúvida também de um casinho clínico do ambulatório. Primeiro, eu queria dizer que o slide da Eugênia estava melhor que o do trabalho, estava mais esclarecedor. Agora, feito isso, é o seguinte, era tipo uma segunda opinião mesmo. Na verdade, eu acho que era a terceira ou quarta opinião, que uma acompanhante de um paciente estava trazendo, e era um Gleason, foi assim, tinha um Gleason 8, só que aí parece que ela foi em alguns médicos, o laboratório não era, segundo o anátomo lá, não era bom, aí revisou as lâminas, caiu para um 7, 4+3. Tinha um PSA de 6 e o paciente tinha um 70, estava ok para operar, só que ele tinha um toque alterado, tinha um nódulo bastante doloroso, bastante endurecido, à direita, justamente onde foi o resultado da biópsia, inclusive tinha 60% dos fragmentos acometidos, e aí a gente acabou por decidir por radioterapia, até porque tinha essa história do Gleason 8, e só que assim, o que foi definidor para a radioterapia foi o toque.
Só que, assim, a minha pergunta é mais sobre o toque. E interessante que essa acompanhante do paciente era bastante informada. Ela me perguntou sobre linfadenectomia, se tinha indicação ou não, me perguntou sobre o bloqueio hormonal. Ela já vi, não foi eu que falei, não. Me perguntou sobre... Ela que veio perguntando. Me perguntou sobre complicação, se tinha diferença da incontinência, da impotência. Então, quer dizer, o paciente bombardeando de pergunta e assim... Na última pergunta que ela me fez, ela falou, e ela estava tendenciosa a querer operar. Aí ela falou, mas você indicaria isso para o seu pai? E aí eu dei uma engasgada por causa disso que você falou, Paulo, porque às vezes a gente tem essa opção do resgate, né, pela radioterapia. Eu acabei falando que sim, né, naturalmente. Agora eu te pergunto, o toque, isso alteraria a sua conduta de vocês? Porque assim, a glândula parecia solta, entendeu? Tinha um nódulo bem endurecido, definitivamente, só que a glândula parecia solta, entendeu? Então eu fiquei assim, o que você acha? Você indicaria a cirurgia ou era radioterapia mesmo? Diante dessa situação toda do paciente querendo tendencioso à cirurgia, cheio de dúvidas. Guilherme, deixa eu te perguntar. Qual é a idade do paciente? Então, eu não me lembro exatamente, mas era uns 70, assim, era ok para operar, não era um paciente velho, era funcionalmente ok. Performance status. Porque é importante algumas perguntas, né? Quando você olha um paciente, você imagina a expectativa de vida desse doente. Você diria que era um doente bom? Sim. Sim, era um doente bom. Era um Gleason 8, pelo que você me falou, o PSA era muito elevado ou não? O PSA era 6. Então, só que esse 8 foi revisado. Esse Gleason caiu para 7, aí ficou meio... Né? Foi em outro laboratório, entendeu? E o toque tinha um nódulo endurecido. À direita. Móvel, a próstata móvel. Próstata móvel. Esse doente seria candidato à cirurgia, Guilherme. Então, qual foi o critério que... nós vimos esses casos? Porque assim, a gente vê muita coisa lá. Não foi o ambulatório de hoje. Ambulatório de hoje. É que assim, o que foi definidor para o staff que estava lá foi o toque, que a gente o staff que estava, eu até trouxe, falei, toca aqui comigo, vê aqui, ela achou que estava muito, aquilo seria um mau prognóstico para a cirurgia, entendeu? Assim, não teria que vocês tocarem também, mas assim, isso é que eu fiquei em dúvida. Eu falei, olha, eu acho que a próstata está solta, entendeu? Mentira. Apesar de ter esse nódulozão doloroso lá. Doloroso não, endurecido. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Lá no Pedernesto, a gente tem um volume absurdo de pacientes. Tem isso. E a gente não dá conta de operar todo mundo. Essa é uma realidade que a gente tem, todo mundo sabe. Ainda mais agora no meio da pandemia. Então, a gente tem um viés, eu sempre comento isso, né? Que a gente acaba selecionando pacientes de baixo risco, de risco intermediário, né? Não vou falar baixo risco, porque também deveria ir para vigilância, mas a gente também não consegue fazer vigilância em todo mundo. Mas, então, a gente acaba selecionando os melhores pacientes. Né? Mas uma mensagem assim, que eu gostaria de passar aqui hoje é essa, né? Tirando esse viés de seleção, por a gente ter um volume cirúrgico absurdo e a gente não dá conta, porque a gente pega um paciente de Gleason 8, a gente não pode esperar 4 meses, ao meu ver, para operar esse paciente. Como muitas das vezes a gente acaba esperando um paciente de risco intermediário ou baixo. Esse de Gleason 8, o alto risco, a gente tem que operar ele em 3 meses. Isso aí foi até ponto de guideline COVID, né? Ano passado, os pacientes de alto risco não deveriam esperar muito tempo para serem operados, baseados no período de pandemia de COVID. Então, ao meu ver, a gente acaba encaminhando muitos pacientes, possivelmente cirúrgicos, para a radioterapia com bloqueio, porque a gente não consegue dar vazão ao volume cirúrgico que a gente tem, que é muito grande, e acaba selecionando esses pacientes. Mas eu dou até como exercício para vocês, né, vocês R2 e também os R3,
selecionarem alguns casos de volume paciente de alto risco para operar, porque eu acho que tem que operar esse paciente, fazer linfadenectomia estendida e se dedicar um pouquinho, porque é uma cirurgia diferente, né? Acho que vale a pena. Esse caso específico que você falou também, eu concordo com o Fernando que seria cirúrgico. Guilherme, Posso falar uma coisinha rápida? Só um segundinho, Miguel. Guilherme, Claro. Como o Paulo falou, esse caso aí é um caso duvidoso, é um caso borderline. Então, um caso desse lá no hospital, né, que é um caso que talvez se beneficiaria da cirurgia ou talvez teria um risco maior de lesão de reto, já com Gleason 8, realmente esse paciente não dá para esperar. Então, na dúvida, lá no nosso serviço, onde o volume é muito grande, talvez seja melhor, de fato, esse paciente fazer a radioterapia com bloqueio. Fala, Miguel. É só uma coisa rápida. Eu não peguei nem a aula inteira, mas né, essa questão, óbvio que num serviço a gente tem que ter uma decisão já pré-definida para os casos, porque é muito volume, etc. Isso é assim que tem que ser mesmo, né? Ou aqui fazemos assim, digamos assim. Mas esse papel que você mostrou desse hospital de Londres, eu acho ele extremamente importante, porque no fim, na minha prática, inclusive quando eu atendia, eu já fiz um ambulatório de próstata, por exemplo, eu considero o fator, a posição do paciente em relação a tudo isso, e veja, é uma consulta mais trabalhosa. Ela tem um peso enorme para mim. Eu não tenho vergonha de falar assim, eu não sei o que é melhor, eu não sei exatamente se isso vai ser melhor para cada caso. Eu digo isso porque se você pegar o alto risco, quando você vai para a cirurgia, estatisticamente essas complicações, elas são reais, não é uma coisa que acontece uma na vida, outra na morte. É uma coisa que acontece e a gente vê, mais uma vez eu falo do viés, né, do meu setor, eu vejo lá toda hora, né? Então, eu não acho que tá tudo bem, operou, recidiva, manda irradiar. Eu acho que isso é uma decisão muito mais para um serviço do que propriamente se você for fazer um atendimento mais individualizado para uma pessoa. Então, ela tem que entender, é cansativo, é uma consulta demorada, complexa, mas o paciente tem que entender e ele tem que tomar essa decisão, porque a gente não tem todas as respostas. Até a gente brinca assim, o prazo desse estudo é para 2032, não desmerecendo a importância de discutir o tema, mas possivelmente a gente vai ter outras terapias melhores antes do resultado desses estudos. Então, talvez eles não concluam, porque a gente vai ter uma terapia-alvo, outras medicações, enfim. Mas hoje a gente carece de algumas respostas. E muitas vezes você pegar... eu não acho nem que é proibitivo operar um Gleason 10, óbvio, se não tiver uma metástase... numa situação, nessa situação, mas se não tem acometimento ósseo, não tem linfonodomegalia comprovada, então você pode operar esse paciente, mesmo que estatisticamente ele esteja mal posicionado, mas se for uma vontade, ele entende isso, e da mesma forma você tem que conversar com outro paciente que ele pode querer se poupar, já que a gente não tem essas respostas de tempo de benefício, né? Mas é só para deixar esse ponto, que eu acho que a decisão do paciente ela é muito importante, ele tem que participar, não tem como fugir disso, né? Isso aí, Miguel, você tocou esse ponto, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui, e foi muito bem lembrado, né? Às vezes a família do paciente, o próprio paciente, ele quer que a gente tome uma decisão por ele, né? E até do ponto de vista psicológico, assim, a doença é dele, nós estamos aqui para orientar e nós estamos aqui para mostrar os caminhos que ele pode seguir. Na minha opinião, acho que a gente pode dar uma direcionada no sentido do que a gente acha melhor, baseado nos nossos resultados, né? Se eu tenho experiência em operar paciente de alto risco, eu acho que eu posso oferecer isso, mas o paciente ele precisa saber os caminhos que ele vai seguir, não só aquele caminho imediato, mas o caminho da história natural da doença dele. Você não pode nunca operar um paciente de alto risco dizendo que a cirurgia é a etapa final. Provavelmente não será. Então, ele precisa saber mais ou menos quais caminhos ele tem que seguir para saber qual trilha ele vai querer percorrer, né? Então, a decisão compartilhada, eu acho que hoje é o máximo que tem aí dentro do tratamento, especialmente do câncer de próstata. Foi muito bem lembrado pelo Miguel. Fernando, algum comentário para encerrar? Tarcísio, né? Chegamos no horário. São 9h07, passamos um pouquinho do nosso tempo. Ernesto, você quer falar alguma coisa?
Então, professor, só para dizer, eu estava reparando aqui que dentre os autores do artigo, um é o D'Amico, né? Da classificação de D'Amico. Não, não tinha nem reparado nisso. Nem vi. Parece que o cara é professor da Harvard Medical School, tudo. Então, assim, o artigo tem uns caras de peso aí. Sim, sim. Teve um impacto aí no meio, sem dúvida. Gente, já são 9h08 agora. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eugênia, parabéns pela apresentação. Tarcísio, muito obrigado por Semana que vem é o Tarcísio, né? Na terça que vem, exato. Então, semana que vem estamos juntos. Valeu, Miguelzinho. Gente, boa noite a todos. Vamos encerrar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Buenas noches. Boa noite.